Assim como foi visto no fluxograma executado pelo grupo, a cachaça passa por inúmeros processos até que se obtenha o produto completo na embalagem. Sendo assim, irei mostrar a vocês todos os 7 processos que ocorrem até que essa bebida alcoólica seja comercializada e distribuída para a população. Vamos lá! Assim como mostra no vídeo, tudo se inicia pela colheita, que pode ser inteiramente manual com auxílio de enxadões ou semi-mecanizadas, soltando-se as plantas do solo com a ajuda de implementos mecânicos. A colheita manual consiste do arranquio das plantas, destaque das raízes e acondicionamento em caixas para transporte. Já a moagem é um processo de extração do caldo que consiste em fazer a cana passar entre dois rolos, com uma pressão pré-estabelecida aplicada a eles. A moenda deve extrair o caldo, como também produzir o bagaço, no final do processo, com um grau de umidade que permita sua utilização como combustível nas caldeiras. Depois da extração, o caldo é filtrado por uma peneira e, por decantação, deixado para trás o bagacilho. Após as moendas separarem o caldo do bagaço, que será utilizado para aquecer as fornalhas do alambique, o caldo da cana é decantado e filtrado para em seguida ser preparado com a adição de nutrientes e levado às dornas de fermentação. Na fermentação, os micro-organismos transformam o açúcar em álcool e gás carbônico. A fermentação dura em média 14 a 24 horas, e nesse processo da cachaça industrial são usados químicos como sulfato de amônia e antibióticos, geralmente demorando de 8 a 16 horas. A temperatura ideal durante a fermentação varia entre 28 graus a 32 graus Celsius, e para isso se obtém como equipamento a máquina de cervejaria, que contém um tanque para misturar e ferver os compostos. Ademais, também pode-se citar as dornas, que ficam localizadas nas salas de fermentação, as quais devem obter paredes revestidas com acabamento liso, impermeável e resistente, de modo a suportar as lavagens periódicas, que além disso devem apresentar respiros em suas partes inferiores para drenar o dióxido de carbono formado na fermentação. Na destilação, se obtém os alambiques de diferentes formatos, tamanhos, volumes e materiais, que podem ser usados para destilar o vinho da cana. Alguns produtores utilizam o bagaço da cana para alimentar o fogo que aquece o alambique, um jeito e uma produção muito mais sustentável de realizar o processo. O aquecimento do alambique pode ser feito de forma direta ou indireta, isto é, fogo direto da panela ou aquecimento a vapor. A destilação da cachaça industrial é feita em colunas de inox, enquanto a produção artesanal é feita em alambiques de cobre. O cobre presente nos alambiques age de forma a reduzir o teor de compostos sulfurados da cachaça, evitando a presença do desagradável odor que fica após o processo. Durante a destilação em alambiques artesanais, são separados a cabeça, o coração e a cauda da cachaça. A cabeça e cauda são descartados e engarrafado apenas o coração, a fração ideal para o consumo. O penúltimo passo seria o armazenamento e envelhecimento da cachaça. Essa bebida pode ser armazenada em dornas de inox antes de ser engarrafada. A cachaça também pode ser armazenada ou envelhecida em barris de madeira. Para ser chamada de envelhecida, a cachaça precisa repousar em barris de até 700 litros por no mínimo um ano. Diferentes madeiras trazem cores, aromas e até sabores distintos. Outros sim, envelhecer agrega valor comercial ao destilado. Algumas regiões têm costumes de usar um tipo específico de madeira, e alguns produtores adicionam até o caramelo para dar uma coloração mais amarelada. Por último, e não menos importante, o engarrafamento. A cachaça que passou por inox ou que foi armazenada em barris de madeira pode ser diluída e padronizada para então ser engarrafada. Produtores artesanais engarrafam manualmente, enquanto que empresas maiores possuem um processo mecanizado. Sendo assim, após o fim deste processo, a cachaça é distribuída e comercializada para que possamos usufruir dessa bebida que é praticamente brasileira.
Agora abordaremos um breve histórico da produção da cachaça, seus principais fabricantes e a sua importância social, cultural e econômica. A origem da cachaça é difusa e imprecisa. Entretanto, estudos recentes indicam evidências da produção de um destilado de cana-de-açúcar, bastante similar à cachaça, no período de 500 a.C., em Taxila, no Paquistão. No Brasil, a bebida foi desenvolvida principalmente por trabalho escravo, quando no século XVI a colônia portuguesa trouxe para o país a cana-de-açúcar, técnicas de destilação e realizou a instalação de engenhos pelo território nacional. Nesse contexto, primeiramente a bebida era considerada desprezível pela elite, visto que era produzida e consumida por escravos. Todavia, tal cenário foi alterado quando a cachaça mostrou ter alto valor econômico, sendo utilizada em grande escala como moeda de troca no comércio de escravos na costa africana. Apesar de ter demonstrado importante significado econômico, por volta do século XIX, a bebida ainda era rejeitada pelo consumo dos integrantes da alta sociedade, sendo relacionada de forma pejorativa à população pobre e negra. Fato que desencadeou a indignação de intelectuais da época, reivindicando a cachaça como importante componente cultural e histórico nacional, sendo considerada um produto tipicamente brasileiro. Atualmente, o maior produtor de cachaça no Brasil e no mundo é o mineiro Tony Rodrigues, o dono da empresa que abrange as marcas Seleta, Saliboa e Boazinha. Anualmente, o empreendedor é responsável por produzir cerca de 1,3 milhão de litros da bebida, sendo parte exportada para países como China, Estados Unidos, Alemanha, Itália, Uruguai, Portugal, Nova Zelândia e França. A cachaça é a bebida alcoólica brasileira de maior produção mundial, obtendo um valor superior a 1 bilhão de litros por ano. Visto isso, tornando-se a bebida mais consumida no Brasil depois da cerveja. Estima-se que 70 milhões de doses sejam consumidas por dia no Brasil, ou seja, a bebida é um importante setor industrial e uma fonte geradora de empregos diretos e indiretos pela alta demanda. A cachaça obtém grande importância para a economia nacional, pois através de dados disponibilizados pelo CBRC, Centro Brasileiro de Referência da Cachaça, o Brasil é o país que atualmente produz anualmente 1,4 bilhão de cachaça, sendo 70% de cachaça industrial e de coluna e 30% de alambique de cobre, ou seja, artesanal. Nessa lógica, o Brasil conta com uma alta produção de cachaça, principalmente nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Além disso, atualmente obtém-se mais de 4 mil marcas registradas, 40 mil produtores e 60 países que importam a bebida brasileira, dando destaque aos principais consumidores, que são os Estados Unidos e a Alemanha. Contudo, assim como qualquer outro composto, a produção da bebida causa impacto ambiental e problemas à saúde dos consumidores, se não forem tomados os devidos cuidados necessários. O uso de fertilizantes e defensivos agrícolas na produção de cana-de-açúcar causa um grande impacto no processo de preparar o solo e plantio. Do mesmo modo, seriam os agrotóxicos nos canaviais e os combustíveis fósseis utilizados nas máquinas de corte os principais agentes nocivos ao meio ambiente. Além disso, vale ressaltar que durante a fase de engarrafamento e distribuição é de extrema importância a limpeza e esterilização das embalagens, bem como o devido cuidado com os resíduos de vidro, tampa, rótulos e plástico pertencentes às garrafas da bebida, pois esses são prejudiciais ao meio ambiente quando não reutilizados ou reciclados. Entretanto, com o intuito de diminuir o desperdício de recursos naturais e economizar, produtores realizam a fabricação da cachaça de forma mais sustentável. Uma alternativa sustentável para a produção seria reutilizar o vinhoto, que é um material rico em nutrientes como o cálcio e o potássio, transformando
como um adubo que pode ser utilizado em várias atividades agrícolas, se feita de forma correta. Outro fator seria armazenar e reaproveitar a água de resfriamento e condensação de caldeira. Essa água ela não contém poluentes, fazendo com que possa ser utilizada por vários fins, desde a irrigação até a lavagem das dependências do alambique. A principal matéria-prima utilizada na produção de cachaça é a cana-de-açúcar. Os principais itens consumidos durante seu consumo são água e energia elétrica. Os principais resíduos gerados pela produção de cachaça são o bagaço, a ponta de cana, o vinhoto, as águas residuais, óleos e graxas, cinzas de caldeira e também material reciclável.